é que a Virgínia pode ser presa. Exatamente. Agora, de onde tirar essa história? É verdade isso? Na verdade, o grande momento era que ela ia ser presa, mas na verdade isso não vai acontecer porque o relatório final não foi aprovado, né? O relatório ele foi encaminhado aí para votação e pediu o indiciamento tanto da Virgínia Fonseca quanto da Deolane e outros 14 influenciadores pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e publicidade enganosa. Em uma sessão esvaziada, o parecer da senadora Soraya Tronic foi rejeitado por 4 votos a 3. As propostas, né, de indiciamento não serão encaminhadas aos órgãos oficiais como uma recomendação do colegiado. A relatora afirmou que encaminhará, inclusive, essas conclusões ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao Ministério da Fazenda. A Deolane Bezerra, ela estava relacionada a esse indiciamento dela a crimes como de publicidade enganosa, estelionato, enquanto a Deolane tinha uma lista imensa. Ela era acusada aí de contravenções penais de jogos de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração criminosa. Meu Deus, Exato, é muita coisa. Ao todo, 4 senadores votaram contra, inclusive são eles o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, o Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, a professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, e votaram a favor desse indiciamento a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, o Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e o Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. E, enfim, agora com essa rejeita, né, a gente tem aí o fim da CPI das Bets, depois de 7 meses, foram 7 meses de investigações, ouvindo famosos. A CPI teve um grande boom mês passado, quando a Virgínia Fonseca foi ouvida e deu viralizou, né, a participação dela na CPI das Bets. Inclusive, segundo especulações da web, acabou gerando esse possível término dela com o Zé Felipe como uma forma de proteger o patrimônio dela caso ela fosse... Olha, eu tinha ouvido isso, Pedro. Olha que eu acredito nessas Exatamente, coisas, viu? porque caso a Virgínia fosse indiciada, os bens dela seriam bloqueados e divorciados. O Zé Felipe, ela conseguiria preservar aí cerca de 50% do patrimônio dela, que envolve grandes investimentos como a marca WePink e muito dinheiro envolvido, que a Virgínia é a maior influenciadora do Brasil, tem dinheiro à beça. Lembrando que são apenas especulações, a web especulou que seria uma forma de proteger esse patrimônio dela, o que não foi confirmado oficialmente, e a gente tem aí o fim da CPI das Bets. Agora a gente tem que buscar saber como as leis, como os órgãos de justiça brasileiros vão buscar agir diante do grande avanço das bets por todo o país agora. Pedro, é uma coisa que eu não compreendo, gente, é como você leva um influenciador para a CPI das bets. A própria Soraya afirmou que o que acontecia na CPI, como colocar ali o Rico Melquiades para jogar, perguntar como é que a Virgínia jogava também, seria uma forma de ter provas da atuação desses influenciadores através de contas demo, ou seja, contas de demonstração, e essas contas incriminariam eles por esse tipo de publicidade enganosa. Só que, no entanto, a própria justiça é responsável por fazer a liberação das bets. Exato. Então, assim, a gente não entende muito bem como é que funciona essa questão de levar aquele que faz a publicidade, mas não bater em cima do próprio site, das próprias bets, das próprias empresas, que essas são as responsáveis também por fazer com que as pessoas estejam aí, em muitos casos, perdendo a própria vida, tirando a própria vida por conta de gastos exacerbados, de vício realmente em jogos. Então você tem essa atualização, você confere completa lá no Entretenmeio, tanto a Virgínia Fonseca quanto a Deolane Bezerra, que já chegou a ser presa por conta também de investigações pela Polícia Federal. Ambas não serão presas até o presente momento. E digo mais, viu, Pedro? A própria forçação da Soraya para criar as provas contra os influenciadores como Virgínia e Rico, poderia inclusive não ser autorizada como provas, ou seja, provas nulas, porque ela estava forjando, digamos assim, a criação dessas provas. Então, a gente espera posicionamento da justiça e não dos influenciadores. Mas por aqui, a gente continua com fofoca.